É oficial, o Sporting anunciou em comunicado o corte de relações com o rival Benfica. Hoje é dia de Taça da Liga. Benfica e Vitória Setúbal vão lutar por um lugar na final da competição. José Mourinho lança a polémica em Inglaterra. Saiba porquê nesta bola do meio-dia. Carlo Ancelotti fala em exclusivo à Bola TV. O técnico do Real Madrid fala sobre Cristiano Ronaldo, sobre Mourinho e sobre o futebol português. No handball, o ABC venceu o Belenenses por 39-25 e pressiona o segundo lugar do Sporting no campeonato. O resumo da transmissão Bola TV para ver neste jornal. Bom dia, nesta edição vamos dar destaque, claro, ao corte de relações do Sporting com o Benfica. Vamos também falar da Taça da Liga. Esta noite há um Benfica Vitória Setúbal. Mas para já, vamos em direto até à sede da Federação Portuguesa de Futebol, onde está a ser apresentado o jogo Portugal-Cabo Verde. Vamos fazer uma convocatória alargada, porque depois isso iria implicar nos treinos também. E, portanto, vamos pensar bem o que é que vamos fazer, se iremos encontrar não direi uma convocatória alternativa, mas eventualmente chamar alguns jogadores especificamente para esse jogo. Portanto, estamos por aí, mas ainda não tomamos a decisão final, mas as coisas acontecerão eventualmente por aí. E eu acredito que, porque também temos que descansar alguns, que imediatamente terão jogos importantes para eles, e, portanto, que alguém possa vir a ser chamado. Mas, de qualquer maneira, ainda não tomei a decisão final. Para a TV24. Primeiro para Rui Águas, se existem alguns talentos cabo-verdianos a emergir que possam se ingrar no futebol português nos próximos anos, e para Fernando Santos, tendo em conta os acontecimentos recentes no futebol português e já que treinou o Benfica e o Sporting, acha que este corte de relações entre Benfica e Sporting é benéfico para o futebol português? Começando pelos talentos, existem sim, em Cabo Verde sempre existiram, é um país futebolístico, pela adoração dos seus adeptos e pelo talento que nasce e que é frequente observar-se em Cabo Verde. Nós temos em mãos um projeto de reformulação também e de formação de técnicos que nós achamos que é necessário fazer para que esses talentos sejam mais e melhores ainda, e procuramos também para a nossa seleção, seja em Cabo Verde, seja em Portugal, seja na Europa, onde habitam muitos cabo-verdianos. Cabo-verdiano é um país imigrante como o nosso português, de resto, e nós temos esse trabalho de observação e de pesquisa que permanentemente fazemos. Iria agora passar a palavra lá ao fundo? Não. Há corte de relações? Eu acho que corte de relações nunca é bom para ninguém. Nunca é bom para ninguém, seguramente. Não é bom na vida e não será bom no futebol. Tenho a certeza absoluta disso. Iria passar a palavra. Aqui ao fundo, Rui Águas, bom dia. Evandro Delgado para o SAP Desporto. Perguntava-lhe se vai aproveitar este jogo de carácter amigável para chamar alguns dos jogadores que têm despontado no estrangeiro para a seleção de Cabo Verde, ou se vai apostar mais naquele grupo que levou para o CAN. E uma segunda pergunta, pedia que fizesse um resumo daquilo que foi a participação de Cabo Verde no CAN, se o problema esteve apenas na finalização. A base com certeza que assentará na convocatória que foi feita para a CAN. Claro que aproveitaremos também para introduzir alguns atletas que não estiveram presentes na CAN, alguns deles também que não representaram ainda a seleção, os jogadores mais jovens, e achamos que é uma ocasião ótima para experimentar e conhecer mais diretamente alguns atletas. Em relação à CAN, eu tenho falado com quem me tem abordado também. Nós ficámos todos tristes com a não passagem da fase de grupos, mas ao mesmo tempo orgulhosos com aquilo que fizemos, não com os golos que falhamos, mas que fazem parte, mas com a qualidade de futebol que conseguimos fazer, que não me pareceu nada inferior ao das outras equipas que foram apuradas. Por isso, por um lado, triste sim, por outro, satisfeito pelo rendimento dos jogadores. Faltou
algo que falta muitas vezes e que nós nos queixamos, que é a questão da eficácia, porque a qualidade do futebol, a criação de oportunidades, o domínio, a posse de bola, pronto, eu penso que fizemos um excelente trabalho globalmente. Muito obrigado. Vou encerrar a sessão, vou só pedir para tirarem uma foto de família. Apresentado este jogo entre Portugal e Cabo Verde, com a presença de dois selecionadores, Rui Águas da parte de Cabo Verde, Fernando Santos da parte de Portugal. Eles que apresentaram este jogo. Foi também anunciado jogo marcado para o dia 31 de março no estádio António Coimbra da Mota, no Estoril. Então esse é o palco do jogo entre Portugal e Cabo Verde, o terceiro entre as duas seleções. Recordo que o saldo é favorável à seleção nacional, uma vitória por 4-1 e um empate a 0 nesse jogo de preparação para o Mundial de 2010. Antes de dizer-lhe também que Fernando Gomes, presidente da Federação, esteve aqui para apresentar esse jogo. Já saiu, entretanto, com o seu homólogo de Cabo Verde, Mário Semedo, já não está presente nesta cerimónia. Estiveram então agora a responder às questões jornalistas Fernando Santos e também a Rui Águas. Fernando Santos, que tem estado curioso também quanto ao corte de relações. Para ele, um corte de relações nunca é benéfico. Portugal vai então defrontar Cabo Verde no dia 31 de março. E agora sim, já ouvimos Fernando Santos sobre este tema. Vamos avançar com esse corte de relações entre Sporting e Benfica. Sporting anunciou esse mesmo corte de relações institucionais com o Benfica depois dos dirigentes encarnados não terem condenado os incidentes no final do derby de Alvalade, onde vários engenhos pirotécnicos foram arremessados na direção de adeptos do Sporting por adeptos das Águias. Estalou o verniz. O Sporting anunciou em comunicado o corte de relações com o Benfica. Num comunicado publicado no site oficial, os Leões mostram as razões para o corte de relações institucionais com o rival da Luz, entre elas a ausência de uma demarcação por parte dos órgãos sociais do Benfica do que sucedeu em Alvalade, no derby, e no Pavilhão da Luz, no derby de futsal. Mas já antes do jogo, as relações entre Leões e Águias mostravam não estar nada saudáveis. Isto porque durante a semana o Sporting rejeitou o pedido de convites extra por parte do Benfica para a tribuna de honra e fez saber que os dirigentes encarnados são personas não gratas em Alvalade. Os dirigentes do Benfica optaram, mesmo assim, por assistir ao jogo na bancada presidencial, não tendo, como é hábito, direito a jantar. Este é então o corte oficial de relações institucionais entre os dois clubes, menos de um mês após este aperto de mão simbólico entre os presidentes de Benfica e Sporting. Um momento captado na conferência de imprensa em que o árbitro Pedro Proença anunciou o final de carreira. Ora, este corte vem pôr novamente os três grandes de costas voltadas, isto porque o Sporting está de relações cortadas com o Futebol Clube do Porto desde 2013, depois do incidente entre Bruno de Carvalho e Adelino Caldeira na final da Taça de Portugal de handball. Da relação entre Benfica e Futebol Clube do Porto quase não há memória e agora o Sporting decidiu cortar relações com as Águias. Ninguém fala com ninguém, mas o clima já não é estranho ao futebol português, muito menos entre os rivais da segunda circular. Isto porque os dois clubes já estiveram de costas voltadas durante quase 13 anos. O motivo? Eusébio da Silva Ferreira. O Sporting acusou o Benfica de roubar o então jovem jogador. A rivalidade dentro do campo parece não conseguir ficar por aí, dentro do campo, muito menos entre os três grandes do futebol português. E comigo nesta bola do meio-dia tem Gonçalo Guimarães, jornalista de A Bola, também Sérgio Marques, presidente do Sport Bissau e Benfica. Bom dia, Gonçalo. Bom dia, Sérgio Marques, e obrigado por estar connosco aqui na bola do meio-dia, na Bola TV. Sérgio, já vamos falar mais à frente sobre a Guiné e sobre o Benfica de Bissau. Para já peço-lhe também como é que está a ver este corte de relações entre Sporting e Benfica. Quase que me apetece citar Fernando Santos, ouvimos há pouco em direto aqui na Bola TV, Fernando Santos a dizer que um corte de relações nunca é bom para ninguém, não é? Eu acho que sim, eu acho que estou plenamente de acordo com o selecionador nacional, atendendo que o futebol deve promover ligações e promover a amizade. Às vezes é difícil, principalmente entre dois rivais como o Benfica e o Sporting. Eu acho que às vezes faz falta um bocadinho de experiência em alguns dirigentes para tentarem ter mais capacidade de encaixe e de diálogo, e acho que é isso que faz falta ao Sporting neste momento. Gonçalo, nunca ninguém disse que seria fácil, não é? As relações humanas não são fáceis, daí a dificuldade. O mais fácil é mesmo cortar relações, ou não? Isto,
Enfim, às vezes parece que não percebemos muito bem se estamos a falar de clubes de futebol e de homens já crescidos ou se estamos a falar de crianças, porque é realmente isso que parecem às vezes situações. Acho que são questões demasiado infantis, acho que há aqui uma grande dose de infantilidade. Em todo o caso, deixem-me começar por dizer que este corte de relações nada muda, porque relações era coisa que já praticamente não existia. Portanto, isto é apenas o oficializar de uma relação que há muito tempo era má, e sobretudo desde que enfim, já não era boa antes, e desde que Bruno Carvalho assumiu a presidência do Sporting, tem vindo a piorar. Enfim, quando houve aquele aperto de mão, quando da despedida de Pedro Proença, pensou-se eventualmente que poderia haver ali uma pequena aproximação, mas foi apenas um mero ato, aparentemente, de boa educação, mesmo boa educação que deveria ter acontecido no derby, enfim, dando, obviamente, jantar, acho que é o mínimo quando se recebe uma pessoa mesmo. Repara, da mesma forma que Bruno Carvalho, ao ver ali Luís Filipe Vieira naquela conferência de Pedro Proença, o cumprimentou por uma questão de elegância, também acho que, estando os dirigentes do Benfica na tribuna presidencial de Alvalade, mesmo sendo personas não gratas, acho que seria de bom tom que o Sporting tivesse, no mínimo, enfim, cumprido o protocolo e desse jantar aos dirigentes do Benfica. Agora, acho que falta realmente aqui um pouco de equilíbrio ainda a Bruno de Carvalho. Eu repito, acho que Bruno Carvalho tem qualidades interessantes para cumprir aquilo que deseja no Sporting, mas falta-lhe realmente esse ponto de equilíbrio. E lamentar que neste momento os três grandes estão oficialmente todos de costas voltadas, porque têm todos relações institucionais cortadas uns com os outros, e portanto eu acho que isto é um pouco o espelho daquilo que é o futebol português, um futebol de constante... E isso não é normal, não é? Se compararmos Portugal com os restantes países europeus, isso não é normal, isso não acontece em mais lado. Não é normal nem saudável, nem saudável, mas aquilo que eu espero também é que, independentemente deste corte de relações, quando for preciso, como Benfica e Futebol Clube do Porto fizeram recentemente a propósito da Liga, quando for preciso, que as pessoas saibam colocar de parte por instantes estas divergências institucionais e possam sentar-se à mesa para conversar e resolver os problemas mais urgentes do futebol português. É isso que eu desejo, porque, enfim, as relações boas nunca foram. Agora, não é normal estes cortes de relações entre os principais clubes portugueses, nem é, obviamente, saudável. E o Benfica deve reagir ou não? Eu penso que não. Eu aprendi na vida que o calado vence, e para este tipo de atuação eu penso que o ideal será o Benfica não responder e remeter-se ao silêncio. Para já é isso que acontece, Gonçalo. Não é? Se o Benfica responder, provavelmente, eu acho que o nível provavelmente vai baixar e, portanto, e esta situação, se calhar, vai de parte a parte vai piorar ao nível do recurso verbal, digamos assim. Portanto, se calhar neste momento o melhor é o Benfica não responder, a coisa ficar por aqui, o corte está feito. Deixa-me só dar mais uma nota relativamente a isto, é que tudo isto nasce também de um dos problemas do futebol português, que é o facto de os clubes fazerem uma defesa quase cega daquilo que são franjas de adeptos que têm com comportamentos desviantes, e portanto aqui também há que fazer essa referência. Mas o Benfica não é caso único. O Benfica esteve mal, e aí dou razão ao Bruno de Carvalho em não ter criticado a ação, os comportamentos de alguns adeptos, quer no derby de futsal, quer no derby de futebol, mas isso acontece também no Futebol Clube do Porto e no Sporting. Portanto, esses adeptos têm a começar a ser punidos primeiro pelos clubes e depois pelos órgãos competentes, coisa que não acontece. Muito bem, Sérgio e Gonçalo, já voltamos a falar. Para já vamos continuar com uma espécie de pós-derby de domingo. O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta terça-feira os castigos aplicados ao Sporting, também ao Benfica, pelos incidentes verificados no derby do passado de domingo em Alvalade. Ora, o Sporting foi multado em 10.520 euros, enquanto o Benfica terá de pagar 6.044 euros. Por apurar estão ainda os custos de reparação a serem aplicados aos encarnados. O montante é agravado porque o órgão federativo considera que os dois clubes são reincidentes nas infrações disciplinares descritas. As notas mais importantes são uma tocha que caiu perto do guardião do Benfica, Arthur, e o envio de 3 engenhos pirotécnicos lançados por adeptos encarnados em direção a adeptos do Sporting. E daqui a pouco a opinião de Carlo Ancelotti sobre Cristiano Ronaldo, José Mourinho e também o futebol português.
E hoje é dia de Taça da Liga. Benfica e Vitória de Setúbal vão medir forças no Estádio da Luz e vão procurar um lugar na final da competição, onde também vai estar o vencedor do Marítimo Futebol Clube do Porto, partida que se realiza apenas no dia 2 de abril. Do lado encarnado, e tal como a bola já tinha avançado, Jorge Jesus tem esta noite um reforço de peso. Ruben Amorim está de regresso aos convocados. Este regresso acontece depois de 5 meses de lesão. O Benfica, campeão em título, persegue então a 6ª vitória na Taça da Liga, mas pela frente vai ter uma equipa que também sabe o que é ganhar esta prova. Os encarnados ainda não sofreram golos nesta edição da Taça da Liga e, se vencerem, Jorge Jesus iguala José Maria Pedroto no 3º lugar da lista de treinadores portugueses com mais finais no currículo. 10. Melhores. Só José Mourinho com 12 e Manuel José com 11. O Vitória de Setúbal vai à Luz com o objetivo de passar à final e conquistar o 2º título da sua história. O primeiro aconteceu em 2008, ao derrotar o Sporting nas grandes penalidades. Mas vamos desde já aos 11 prováveis para esta noite. O Benfica deve alinhar com Arthur, André Almeida, Luizão, Jardel e Eliseu, Cristante, Pizzi, Sálvio e Olajon na frente, Talisca e Lima. Já a Vitória de Bruno Ribeiro deve avançar com a Lucas Reiders, Víncula, Miguel Lourenço, Venâncio e Alder Cabral, Ney Santos, João Smith, Pelcas e na frente também joga Lupeta. O apito inicial do portuense Rui Costa na Luz está agendado para as 19h45. Ora, na divisão deste encontro, Jorge Jesus assume o favoritismo do Benfica, mas diz que vai enfrentar um adversário que está melhor desde a chegada de Bruno Ribeiro. O técnico das Águias confessa ainda que a equipa está motivada depois do derby do último domingo. A equipa está bem, recomenda-se. Viemos de um jogo, tivemos um resultado que não era aquilo que nós queríamos, mas era um resultado que nos acabou por satisfazer em função da pontuação que ficámos em relação ao nosso concorrente direto nesse mesmo jogo. Portanto, foi um resultado que moralizou a equipa e vamos para uma meia-final. O Benfica já tem chegado à final desta taça várias vezes e o Setúbal a mesma coisa, e portanto querem voltar a estar. A Vitória neste último período está uma equipa, pelos resultados que tem obtido, está mais forte, não é? Ainda não perdeu praticamente, não é praticamente, salvo erro, não perdeu jogo nenhum com o Bruno. E portanto vai estar super motivada, mas isso também é o que acontece com todas as equipas que jogam com o Benfica, portanto isso para nós não é um problema, não é problema nenhum. E é com toda a missão que o Vitória de Setúbal encara o jogo desta noite com o Benfica. O técnico dos Chadinos, Bruno Ribeiro, afirma que é possível chegar à final da Taça da Liga e adianta que a equipa não vai levar o autocarro para o Estádio da Luz. Estamos com muita ambição e com um querer muito grande de tentar chegar ao Estádio da Luz, praticar um bom futebol. Vou já dizer aqui que não vamos com o autocarro. Vamos tentar fazer o nosso futebol, aquilo que nós temos treinado e temos feito ultimamente. Jogar com alegria, jogar com paixão, jogar à vitória e tentar ganhar e chegar à final. Os jogadores sabem que é possível. Sabemos que vamos ter um jogo difícil contra uma grande equipa, campeão nacional, que está em primeiro lugar, pratica bom futebol. Os jogadores também estão motivados. Convém